Eu vou mostrar aqui agora, quer dizer, dessa vez eu vou explicar um pouquinho sobre Modbus RTU e Modbus TCP/IP. Vou passar um pouquinho da minha visão sobre o assunto de uma maneira resumida, uma maneira fácil, para poder situar melhor as pessoas sobre esse protocolo de rede que é muito utilizado. É, Então, realmente, é um protocolo de rede que é presente em diversos equipamentos. Muitos equipamentos têm ele disponível e é usado para diversas aplicações. Ele é pouco utilizado para controle de, de uma máquina, assim, que vai definir se o motor gira ou não, tá? Ele é muito utilizado para interface entre o CLP e o supervisório ou IHM. Eu vou inclusive mostrar umas arquiteturas de rede aqui. Quando eu digo o controle do motor, eu digo aqui, por exemplo, o inversor está comunicando com o PLC 300 pela Canopy. E esse é o controle que vai fazer o inversor girar ou não, né? Fazer o inversor acionar o motor ou não. Porém, a interface da IHM com o PLC, que é onde o operador vai dar o comando de gira, mas não necessariamente é o que vai para o inversor, sabe? O comando para o PLC entender que é para começar o avanço, né, o giro, vem pela Modbus. No caso aqui, a Modbus TCP, nessa arquitetura de rede aqui. Eu vou mostrar uma outra arquitetura aqui. Essa aqui, ela tem as duas Modbus juntas. Tem a Modbus TCP e a Modbus RTU, tá? Tem um detalhe importante na rede Modbus que chamam de mestre e escravo na Modbus 485 e client e server na Modbus TCP, tá? O que que seria isso? Mestre é quem envia o comando. Então, no caso da arquitetura anterior aqui, a IHM é mestre, porque ela está enviando o comando para o PLC para entender que é para executar a lógica de rodar o inversor. O... Nesse caso, o PLC é escravo, a IHM é mestre. No Modbus TCP, o conceito é parecido, só que é client e server. Uma grande diferença é que na Modbus RTU 485 só pode ter um mestre, e você ou é mestre ou é escravo. Na Modbus TCP, pode ter mais de um mestre, no caso, né, pode ter mais de um client, e você pode ser client e também ser server ao mesmo tempo. Nesse caso aqui dessa interface, dá para ver que tem dois supervisórios. Então, tem dois clients aqui já, mais a engenharia aqui. Tem dois clients, então cada PLC 300 pode estar recebendo comandos de dois clients. Já na Modbus RTU, ele é mestre desse inversor. E esse inversor só pode ter um mestre. Então, tudo que eu falei até agora, essas arquiteturas de rede aqui estão mostrando como que aconteceria, né, num projeto maior. Tem mais e aquela, de novo, né, o controle aqui que esse aqui é um sistema de mestre-escravo de inversor. Então, quem dá o comando, quem manda girar ou não, esse inversor aqui está sendo controlado pela Canopy. Provavelmente a Modbus RTO aqui era só para monitoração, tá? Para monitoração é bastante usada, assim. E aqui tem mais um exemplo de uma rede que na Modbus TCP tem mais de um cliente. Esse PLC aqui da Bosch, XLC25, está fazendo o controle dos inversores pelo protocolo de rede Profibus e está recebendo os comandos, né, das IHMs aqui. Tem até uma conversão aqui
porque provavelmente esse local dessas IHMs aqui é muito longe, então ele converte para fibra ótica, retorna para o cabo de rede aqui. E é isso que eu vou falar agora, do meio físico, as diferenças entre a Modbus RTU e a Modbus TCP. Uma das diferenças é o meio físico. A 485 ela é por conectores diversos. Até vou mostrar um exemplo aqui. CFW500, conectores aqui nos bornes, no PLC 300 também, um conector maior aqui. O TPW4 é um conector só para 485. Enquanto a Modbus TCP/IP, ela usa o meio físico Ethernet, que é conhecido pelo cabo de rede, né? Aquele cabo azul que está acostumado a usar no computador. Outra coisa que diferencia bastante é a maneira de configurar, tá? Eu vou mostrar aqui o manual dos CFW500. Ó, a Modbus RTU, ela tem configuração de baud rate, que é a taxa de comunicação, configuração de número de bits, paridade e a quantidade de stop bits e o endereço, né? O, no inversor, no CFW500, são esses parâmetros aqui que são os responsáveis por fazer a configuração, tá? Agora eu vou mostrar aqui no projeto do PLC 300, podemos ver aqui que na 485 são as mesmas coisas. Aqui controla se a quantidade de stop bits e a paridade. Pode acontecer do número de bits ser fixo, tá? No caso aqui do PLC 300, eu sei que é fixo em 8 bits. E o baud rate aqui está disponível para a gente configurar também. O endereço dele, tanto o mestre quanto os escravos têm que ter endereços únicos, não pode repetir. E é aquilo que eu comentei antes lá. Na 485, tu é mestre ou tu é escravo, não pode executar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no PLC 300, é esse campo aqui que define se ele vai estar trabalhando como mestre ou escravo. Tá. O foco não é o PLC 300 em si, eu estou só mostrando a configuração da 485. Enquanto a Modbus TCP, ela aqui na configuração usa essa aba aqui de LAN, tá? Ela vai ter um endereço de IP, vai ser que nem no computador, né? A gente faz aqui velocidade em automático, endereço de IP e a máscara de subrede, tá? Basicamente é isso. Vou mostrar aqui no CFW500 agora, parâmetro 840, alguma coisa. Aqui, ó. Aqui, 810. No CFW500 a gente define por onde que vai definir o IP dele, né? Eu gosto de usar por parâmetros que não tem erro, né? Eu não vou explicar desses assuntos aqui, dessas outras opções aqui. Vamos definir o IP dele por parâmetro. Então, são esses parâmetros aqui que vai definir o IP do 811 até 815 com a máscara de subrede aqui. Beleza? Tem que estar na mesma faixa para comunicar, né? Então, dependendo da máscara de subrede, o mais comum é aquela ali que eu mostrei no PLC 300, 255 até o aqui e o último zero. Então, para comunicar nessa rede tem que estar com esse início aqui igual até aqui e o final tem que ser um número único para cada equipamento, ok? Agora, uma coisa importante, a Modbus não tem uma norma que rege, que as coisas tenham a padronização. Então, é até isso que eu queria mostrar nesse slide aqui. Cada equipamento, cada, cada empresa que produzir o equipamento pode usar a nomenclatura que quiser, porque não tem norma. Então, eu vou dar nesse exemplo aqui, ó, no CFW500, o A tem um negativo junto, o B tem um positivo.
No PLC 300 só fala A e B, não tem o negativo e positivo. No TPW4 tem D mais, D menos. E não tem problema nenhum, tá? Ah, eu não sei qual que é qual. Com qual que eu vou comunicar. O A com o D mais, o B com, né? Não tem problema errar, conectar no errado. Então, um teste importante quando estiver tentando comunicar é inverter os cabos, tá? Inverter o A com B, D mais com... inverter esses dois cabos da comunicação, beleza? Agora, eu falei das diferenças, né? Agora eu vou falar do que é igual para os dois. Os dois protocolos de rede, tanto o 485 quanto o TCP/IP, têm a mesma filosofia de funcionamento, que é assim: o escravo ou o, re- o, re- o escravo na 485 ou o equipamento que vai fornecer as informações para o cliente, né, na Modbus TCP/IP, eles têm um mapa Modbus. A informação que vai ser disponibilizada na rede, ela tem o endereço Modbus. Ela também tem o tipo da informação, tá? Então, é mais comum, né, as informações em registradores. Pode ser binário também, né? Pode ser em bit, mas o mais comum é o holding register e o input register, tá? Eu vou falar disso um pouquinho depois, mas por padrão aqui, o CFW500, o endereço Modbus é o próprio número do parâmetro. Todos os parâmetros são disponíveis na rede e o endereço Modbus é o próprio número do parâmetro. Todos são holding register 16 bits, tá? Alguns vão ser word, alguns vão ser inteiro, mas são todos holding register 16 bits. No TPW4, o mapa dele é um pouco diferente aqui, como a documentação nos mostra. Ele vem aqui um número em hexadecimal para a gente identificar, mas se vai usar em hexa ou se vai usar em decimal, quem define é o mestre da rede, tá? Quando quem estiver pedindo, enviando algo para escrever ou lendo alguma coisa, né, solicitando alguma informação, é esse equipamento que vai dizer se tu precisa colocar o endereço em hexadecimal ou em decimal, tá? No caso aqui eu já vou ir mostrando que eu fiz um exemplo com o PLC 300. Esses aqui são os blocos, tá? Não precisa entender direito a lógica aqui. O foco não é a lógica em si, é entender a rede. Mas esse bloco do PLC 300 usa número decimal. Então, se eu fosse ler um TPW4, eu precisaria converter esse endereço aqui para decimal para entender qual que é o valor que eu preciso usar, tá? E eu vou mostrar agora do CFW900. As informações do CFW900, todos os manuais de comunicação têm no final essa tabela aqui. A aba NetID, ela tem esse número aqui tem mais de um uso, né? E ela também é o endereço Modbus da informação que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, eu sei que o 680 é o estado, é a palavra de estado, tá? Isso eu sei por experiência, mas quando tu estiver pesquisando, vai ter que olhar, vai ter que encontrar primeiro a variável que tu quer ler ou escrever nela e olha a coluna do NetID. O número aqui é o endereço Modbus dele. Beleza? Multimedidor MMW03. Outra, essa tabela do MMW, assim como aqui no CFW900,
Diferencia do 500 aqui. Como eu falei aqui que era tudo holding register 16 bits, aqui no 900 já começa a ter variáveis de 32 bits, tá? Então, tem que ficar de olho no tipo da informação que você vai estar lendo ou escrevendo. Aqui no multimedidor começa bastante 32 bit flutuante, que é o float, né, o real, tá? Uma informação importante, o mapa, um, o endereço Modbus é baseado em 16 bits. Então, cada número vai ocupar, vai ser ocupado por 16 bits. O endereço 0 são os primeiros 16 bits dessa informação aqui. O endereço 1, os próximos 16. Por isso que esse mapa aqui do MMW3 está pulando de 2 em 2, tá? Porque todas essas informações aqui são 32 bits. Enquanto a do 500 é possível avançar de um em um, porque a informação é 16 bits, tá? No CFW900 temos os dois exemplos aqui. Pode ver que aqui, por exemplo, as entradas analógicas. Esses endereços aqui pularam de um em um, porque são todos de 16 bits. Se a gente pegar aqui algum lugar que tenha de 32 bits, um na sequência do outro, a gente vai ver também que precisa estar indo de dois em dois. Olha, no momento aqui eu não tô achando. Aqui, ó. Legal, achei uma aqui. 32, 32. Pode ver que o endereço não tem o 2057 aqui, porque ele está sendo ocupado por essa mesma essa mesma informação do inversor aqui, tá? Então, deixar isso claro. Endereços, cada endereço Modbus utiliza 16 bits, então informações de 32 vão utilizar 2, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Holding Register e o Input Register. O 3x, 4x, função 3, função 4. Vou pegar aqui esse site aqui. Tem que tomar cuidado porque dependendo o mapa Modbus vai te dizer que tipo de informação que é de algum jeito, sabe? Alguns vão dizer holding register, daí tu sabe que é holding register. Alguns vão dizer que a informação é 4x, vai ter que associar que é holding register. E alguns vão dizer que essa informação tem que ser lida pela função 3 da Modbus, que também é o holding register, tá? Acontece muito de confundir 4x com função 4. A função 4 é o outro tipo de informação, que é o input register, ok? Basicamente, a diferença entre eles é esse aqui é somente leitura, o input register, e o holding é leitura e escrita, tá? Nem toda a informação holding register vai ser permitido você escrever. Por exemplo, no CFW500 tem um monte de parâmetros que são somente leitura. Passar para algum aqui, ó. Quando tá RO aqui é read only. Então não dá para eu ir na rede só porque ele é um holding register e tentar mudar o valor desse parâmetro aqui. O produto não permite, tá? Mas a informação dele foi jogada na rede, foi declarada como holding register. No PLC 300 a gente consegue verificar o mapa dele. Vou mostrar aqui, ó, o sinal analógico, tá? A entrada analógica 1, o endereço Modbus dela é 5003. A saída analógica 1, o endereço também é 5003. Isso aqui é um exemplo de input register, que é a entrada, e o holding register, que é a saída, tá?
eles têm o mesmo endereço e são informações diferentes e acessadas de maneira diferente. Beleza? Aqui no bloco de leitura Modbus, eu tenho a opção para ler o holding register, que é a função 3, holding register, que também é identificado como 4x. E eu tenho a função 4, que é o input register, que é conhecido como 3x também, tá? Outra coisa que é possível encontrar em manuais aí é não tá escrito nada de holding register, input register, não ter nada escrito lá, 4x, 3x, nada. E o endereço começar com 40.000 ou 30.000, tá? Isso aí a gente pode fazer uma analogia com o 4x. Então, tem mapas tem equipamentos que o mapa de memória dele vai dizer que a informação, o endereço é 40.001, por exemplo. Então, é um holding register, tá? E vai mostrar os input registers como 30.000 e alguma coisa. 30.010, 30.020, por exemplo, sabe? Isso seria um input register. Tem que ficar ligado nisso. Quando você for ler um mapa de memória, tem que estar procurando por essas informações. Tem que ler com atenção, não pode confundir, ok? E na hora de fazer a configuração do dispositivo que vai ler essa informação, tem que ser de acordo com o que você tem no mapa de memória que você usou. Beleza? Eu fiz aqui uma leitura e uma escrita, tanto em RTU quanto em TCP. Eu vou baixar aqui minha lógica. Ó, no momento eu estou no RTU. Eu vou mostrar aqui o inversor, tá? Eu estou no momento aqui, eu vou ler o endereço 4, que é o link. Estou recebendo aqui. As minhas variáveis de leitura são essas duas aqui. Ó, para quem entende de elétrica, né, de inversor aqui, vai reconhecer que esse valor aqui realmente é o do link, né? É o valor que a gente está esperando para um inversor de 220 no parâmetro 4, tá? E eu estou escrevendo no parâmetro 100, que é a aceleração da rampa, tá? Estou escrevendo 2, então eu estou lendo, eu tô escrevendo no parâmetro 100 e no próximo, tá? Sempre que você mudar a quantidade, é no que você definiu, mas os números são adicionais ao que você colocou como inicial, tá? Então, comecei no 100, mas são 2, então vai ser o 100 mais um, beleza? Então, eu estou escrevendo no parâmetro 100, que é o que está mostrando aqui na tela, né? Está mostrando por aqui. Eu vou mudar o valor que eu vou escrever. Eu vou escrever 200. Tá lá, mudou já, beleza? 250, ok? Agora eu vou desligar aqui a RTU, porque no momento eu estou conectado no inversor, eu estou conectado a Modbus TCP e RTU também. Deixa eu passar um pouquinho a câmera para baixo aqui. Ó, eu tô com os dois, eu tô com esse cabo de rede aqui e mais esses dois fios aqui que são a RTU. Então, o que eu vou fazer agora? Eu usei a RTU, eu vou usar a Modbus TCP. É a mesma lógica, tá? Só que eu estou usando agora outro bloco. Eu vou mudar o valor aqui. Vou escrever agora 300. Ó, perceba que está funcionando. Não vai dar certo, tá? Eu ligar as duas ao mesmo tempo, tá? Na verdade, eu não testei, tá? Mas eu acho que não vai funcionar, então eu não vou nem fazer. Agora, olha só. Como eu tô com a Modbus
que usa o meio físico Ethernet, antes de eu mudar o valor aqui, eu vou tirar esse cabo de rede. Eu vou tirar o cabo de rede aqui e eu até vou mostrar. Ó, já parou, né, minha lógica, porque percebemos que deu erro. Tá? Tô mostrando aqui. Eu ia mudar aqui pra gente ver que não vai mudar o. Ó, eu mudei o valor, mas não tá mudando aqui no inversor, né? Agora eu vou conectar de volta. Ele já voltou, já tá funcionando. Beleza? Isso aqui é a leitura e a escrita da Modbus. Então, espero que essa parte aqui tenha ficado ok. E lembra no começo que eu falei sobre na Modbus RTU só pode ter um mestre. E você precisa dizer se o teu dispositivo ele é mestre ou não, né? Enquanto na Modbus na outra, né, no meio físico Ethernet, tu pode ter mais de um mestre, né? Que é pode ter mais de um cliente, né? Agora eu vou adicionar mais um cliente. Então, no caso assim, o CF, neste momento, o meu PLC está enviando informações para o inversor pela Modbus TCP e eu vou adicionar uma IHM, tá? Eu vou usar o simulador da IHM aqui. O meu computador está enviando informações para o meu PLC. Então, aqui são essas mesmas coisas que a gente está escrevendo aqui. Eu vou mudar aqui, ó. Botar 300. Vai mudar aqui já na lógica, ó. Então, e no inversor também, né? Como a gente viu ali. Então, esse é um caso que o PLC 300, ele é tanto um tipo quanto o outro, tá? Ele tá acessando informações do inversor, e as informações dele estão sendo acessadas na IHM. Aqui é a minha lógica que eu fiz, que eu posso habilitar a RTU ou o outro aqui, né? Então, espero que eu tenha mostrado aqui, né? Tudo que eu falei no começo, que eu tenha mostrado aqui as coisas que eu expliquei. E eu vou comentar também do tipo das variáveis reais, tá? Porque a gente falou aqui de holding register, input register. Essas aí são 16 bits. As variáveis de 32 bits, elas aqui nesse caso são do tipo real, tá? Eu vou fechar aqui para eu mostrar a diferença que eu fiz na programação DHM. Ó, aqui são as variáveis que eu estou lendo do inversor ali, né? São os holding register. Todos são do tipo 4x aqui, que é o que a gente falou no começo, tá? Esse aqui os endereços das informações aqui. 8100, 8000, tudo 4x, beleza? O float, que é o real, ele não é 4x, tá? Se a gente olhar aqui é para ser esse file register aqui. Eu não nem conhecia por esse nome, mas é esse tipo de informação aqui. Função 20 da Modbus e essa função aqui. Aí, como eu falei lá no exemplo, como eu falei no início, né, usa dois endereços. Então, aquele ali estava usando o 8200 e 8201. E agora esse aqui vai usar 8202 e 8203. Eu vou rodar novamente o online aqui da IHM. E eu vou mostrar no PLC as variáveis reais que eu criei. Essas duas aqui, ó. Tipo real, tipo real.
São essas duas aqui. Pode ver que está funcionando bem. Ok? E agora um último detalhe que eu queria comentar é que tem um esquema de Little Engine, Big Engine. Eu não sei muito bem, né, a fundo essa parte, eu não me lembro. Mas dependendo do equipamento, ele pode exigir que o usuário faça um swap de bytes, ou seja, a informação de 16 bits inverter os primeiros 8 bits com os últimos, tá? O MMW03 é um exemplo. Em algum lugar aqui do manual é dito que precisa acontecer isso, tá? Então, isso pode acontecer tanto para 16 bits quanto no 32 bits, tá? Pode ser necessário a inversão ou do byte ou da word, ok? Então, acredito que eu tenha passado assim tudo que eu pretendia aqui, tenha ficado um pouco mais claro sobre a rede Modbus TCP e RTU, né? Os pontos principais ali. E que fique e que quem agora tiver um equipamento que tenha um mapa Modbus que fique mais fácil de compreender o que que significa aquele endereço, o que que significa o tipo e se é holding register ou input register, tá? Ficar ligado nessas informações. Vai bater com o que eu falei no início, né? Uma rede muito utilizada, vários equipamentos têm. É, o que não é bom para usar para controle, porque não é uma rede muito rápida, tá? Não é uma rede muito rápida. Aqui na minha lógica, os meus ladders RTU aqui e o outro, eu fiz uma task de um intervalinho maior aqui, justamente para não dar abertura a erro, tá? Se ficar requisitando a informação muito rápido, pode ser que não dê bom. Então, acredito que é isso que eu queria passar. E isso aí, beleza?